Ok, então o segundo trabalho é então para fazer o tradicional jogo da Snake. Mas este segundo trabalho ainda não é o jogo conforme a gente o conhece, de ter a cobrinha a comer maçãs e a crescer de comprimento. Não, neste momento a cobrinha ainda não come nada nesta versão do trabalho. Portanto, só tem duas células, a cobrinha, a cabeça e a ponta da cauda, conforme está aqui visível. E, portanto, o que é que o vosso programa tem que fazer? Tem que permitir deslocar, não é deslocar, mudar a direção do deslocamento da cobra com as teclas do cursor do teclado. Portanto, quando carregamos em esquerda, a cobra passa a deslocar-se no próximo passo de movimento, começa a ser andar para a esquerda, assim seja possível andar nesse sentido. Quando é que não é possível andar nesse sentido? Quando aparecem aqueles blocos de tijolos à frente. Nesse caso, a cobra para, porque não pode atravessar um bloco. Também outra particularidade deste jogo é que quando a cobra anda e tenta atravessar o limite do lado esquerdo, consegue, porque aparece pelo limite do lado direito, como se fosse um plano sem fim, em que o lado esquerdo está junto ao lado direito e o lado de cima está junto ao lado de baixo. Portanto, a cobra consegue transpor os limites passando de uma margem para a outra. Em conjunto com o enunciado, vão em anexo estes dois ficheiros de imagem. O primeiro ficheiro de imagem tem o Snake PNG, tem as várias imagens dos vários sentidos da cabeça da cobra, os 4 sentidos da ponta da cauda da cobra, e é isso que vocês vão usar neste trabalho. Para o próximo trabalho, será o terceiro trabalho, aí sim vão fazer o jogo mais completo e vão usar as restantes imagens que estão neste ficheiro Snake PNG, nomeadamente a maçã e depois os outros troços do corpo da cobra, não é? Quer sejam em curva, quer sejam retilíneos. No desenvolvimento que fizerem, tem que ter algumas precauções, estão aqui chamadas a atenção no enunciado, que eu aconselho que leiam o enunciado para não se esquecerem do que está a ser pedido. E o que está aqui a ser pedido também é que só existe um ponto de mutabilidade, ou seja, só deve existir uma variável, e esta é declarada na função main logo, e que essa variável é que é armazena um valor que é deste data class, deste tipo game. E o game tem duas propriedades. A primeira propriedade é do tipo Snake, vão ter que definir o que é preciso guardar como informação da Snake, e a outra propriedade é a lista de todas as posições dos blocos de tijolo, que eu estou aqui a chamar wall, e aparece um bloco de tijolo 5 em 5 segundos em posições aleatórias livres do jogo. Esta versão do jogo não tem pontuação, nem acaba. Realmente há uma forma de dizer que o jogo acaba, mas o programa não termina. Mas, de facto, há situações em que a cobra já não consegue andar mais. Por exemplo, se ficar encurralada num canto de blocos de tijolos. E também, quando não existir mais espaço para aparecer blocos de tijolos, parece que o jogo termina, mas a aplicação não acaba. Simplesmente já não é possível meter blocos de tijolos e vocês têm que prever essa situação. Está percebido? Alguma dúvida nisto? Arranquem a fazer, porque neste momento já têm todos os conhecimentos que são necessários para fazer esta versão do jogo da Snake, que ainda não é um jogo na prática. Ok, então vamos pegar outra vez no projeto da aula anterior, foi este, e que nós, colocando a execução, tínhamos uma coisa deste género, não é? Que era, já tínhamos aqui o nosso herói a andar de um lado para o outro. Isto ficou muito lento e muito grande, vamos já corrigir isto, mas faz as passagens com animações de uma célula para a outra, dependendo do sentido em que o herói está a andar, põe imagens diferentes,
que são capturadas daquele fecheiro PNG que nós arranjamos. Bom, então vamos lá meter isto com dimensões razoáveis para já. Portanto, cell side, em vez de ser 128 pixels por 128, vai passar a ser 64. Portanto, reduz a dimensão do boneco e de cada da dimensão das células. E aqui vou meter 12 células de largura na grelha e aqui 10 células de altura na grelha. Vamos ver. Acho que era isto que nós tínhamos na versão anterior, antes de mudarmos isto para... e também não é para ficar tão lento. Já pus isto a executar, mas também não é para ficar tão lento. Isso mudei aqui, não é? Porque... Até vou já terminar isto. Já voltou, Pedro? Sim, já voltei. Há aqui obras Pois, já expliquei. nas ligações. Eu já expliquei que... Eu hoje tive uma falha de 1 hora de manhã de ligação. Portanto, vamos retomar isto e vamos esperar que isto corra tudo não bem. falhe outra Pois, vez. não falhe. Pois. Eu já tinha dito ao pessoal que tinha tido esse problema de manhã. Ok. Então vá. Então vamos lá retomar a coisa. Partilho lá. Vou partilhar outra Depois vez. depois corto no vídeo. Sim. Tá Ok. bem? Ora bem, estávamos nós... Não sei quando é que vocês deixaram de ouvir. Estava eu a dizer o quê? O setor só estava a ajustar o tamanho do canvas. Ajustei o tamanho do canvas cá em cima. E diminuiu a velocidade a que o boneco se mexia. Ok. Então estou mesmo no estado em que eu também tive a sensação que as coisas começaram a falhar. Ok, mudei aqui para 50 milissegundos de período e agora vamos lá pôr a execução outra vez o nosso programa. E sim, não tínhamos chegado a ver isto a andar assim, não é? Não. Ok. Muito bem, portanto, temos neste momento o estado do nosso programa a fazer, isto está aqui, o bonequinho já faz as animações de célula para célula, e como eu estava a dizer na última aula, andámos aqui a fazer código, entre aspas, à pressa, até conseguir produzir este objetivo, que era o objetivo da aula. Agora vamos então arrumar o código e reestruturar o nosso código de maneira a que fique mais compreensível em algumas partes e que também seja fácil de ir fazendo crescer esta peça de código, porque agora eu vou acrescentar mais personagens a este jogo e antes de fazer isso quero reestruturar o código. Diga. É só para dizer que o setor ainda não mudou os nomes do... Só esse do Draw Virus. Exatamente, e vamos fazer isso, sim. Também vamos fazer isso. Portanto, vou já começar por aí. Temos aqui um Draw Virus, que já não faz sentido que se chame assim, não é? Isto era quando era de facto para desenhar um vírus e agora está a desenhar o herói, e não só, isto está a desenhar a arena do jogo todo, não é? Neste momento é que a arena do jogo só tem um herói, mas nós vamos acrescentar mais intervenientes na história, portanto eu vou chamar este já o Draw Arena. E realmente o Draw Arena é que vai chamar o Draw Grid e vamos também reformular isto, o restante código que está aqui dentro do Draw Arena para ser este sim o Draw Hero, que é o que sabe desenhar o herói algures na posição indicada. Portanto, esta função passa a ser o Draw Arena e para isso eu vou fazer refactor rename, que é Shift F6, mas eu vou aqui ao menu outra vez, estão a ver? E o rename é o Shift F6 no Windows. E, portanto, eu vou chamar este o Draw Arena. E assim isto também altera no sítio onde a função estava a ser chamada, que era na função main. E estas linhas de código, eu quero que isto fique numa função que se vai chamar Draw Hero. Já fiz isto aqui na aula, como é que eu ponho um conjunto de instruções, vou extrair daqui e fazer numa função só. Eu já fiz isso uma vez já. Ok, então vamos fazer rapidamente. Isto é marcar as linhas, refactor function, e vou dizer que esta
função que eu quero extrair, vai se chamar draw hero, e ele está aqui a dizer que, ok, então vou ter que passar como parâmetros o canvas e o hero. Sim, pode ser, depois já vamos reestruturar isto. Ok, passei, portanto, pôs aqui o canvas, o draw hero aqui em baixo. O canvas pôs logo como receptor também, ou seja, a função draw hero também ficou extensão de canvas e passou o hero como parâmetro. Já agora, em vez de ser só H, vou chamar este parâmetro hero. E também aqui vou passar a designar este parâmetro como hero. E pronto, já fizemos aqui uma reestruturação. Mesmo assim, vamos simplificar alguma coisa aqui no draw hero, conforme está. Sim, queres dizer alguma coisa, Paulo? Não. Estava só a aplaudir o nome de hero na variável local. Em vez de ser. Bom, eu sou, mas já agora vou falar sobre isso com os alunos. Os nomes das variáveis locais, os nomes dos tipos definidos em data classe, os nomes das funções devem ser sugestivos. Devem ter nomes que indiquem qual é o tipo de informação ou qual é a informação que armazenam. Na minha opinião, quanto mais longe os nomes estiverem do código que nós estamos a escrever, mais importante é os nomes que eles devem ter. Ou seja, se eu estiver a falar de uma variável local da minha função, o nome está aqui pertinho, pode ser um nome curto. À medida que os nomes são de coisas que estão mais distantes do código que nós estamos a escrever. Afinal, é uma função externa ou é uma propriedade de um tipo definido, num tipo agregado, isso deve ter um nome mais comprido. Ou seja, a minha regra é, quanto mais distantes estão os nomes, maior devem ser para explicitar mais a informação que têm. Se é um nome local, epá, não me importa que seja um nome muito curto, porque está ali declarado mesmo ao lado, eu sei perfeitamente o que aquilo é e devo usar. Portanto, também não me chocava que o nome do parâmetro fosse só H, como é um parâmetro da função que estamos a implementar. Agora, o problema é, como isto é um parâmetro de uma função, o chamador vai ter que perceber que informação é que está a passar como parâmetro. E, portanto, os parâmetros devem ter um nome já não tão curto como o nome de uma variável local. Estas variáveis locais que eu tenho aqui, que se chama x e y, por acaso x e y já é sugestivo o suficiente, mas não me choca que as variáveis locais de uma função, que está no código da própria função e não são transportados para o exterior, não são utilizáveis do exterior, tenham nomes mais curtos. Portanto, a minha regra é, quanto mais distante está o nome, mais comprido deve ser esse nome, para explicitar melhor a informação que armazena. Continuando aqui, olha, lá está, já que estamos a falar disso, a função move recebe um key e o v está mesmo mal, não é? Portanto, eu também vou fazer refactor rename de v para hero. E o resto pode ficar assim. O drawGrid não tem parâmetros, está assim, ok. Não está. Aqui também no main, ficou aqui algumas coisas incoerentes. Olha, esta variável, afinal, é que é a variável que está a ser alterada com a informação do herói e agora já não se chama vírus, portanto também vou fazer refactor rename disto e neste caso vai ser também o hero, mas isto deve mudar dentro de pouco tempo quando começarmos a acrescentar mais atores ao nosso programa. O nosso programa está todo num módulo só, todo num fecheiro KT, porque provavelmente tinha pouca coisa. Mas, no entanto, eu vou já começar a reestruturar aqui algumas coisas. Nós já numa aula passada, falámos de um tipo agregado que passaria a representar esta informação, uma posição XY, não é? Que é uma posição algures, pode ser com coordenadas relativas à grelha ou coordenadas em pixels absolutos, mas
podemos deixar isso de facto num data class position. Eu sei que fizemos isto na aula passada, mas eu vou fazer aqui num instantinho também para, de novo, reescrevendo isso sem nenhum problema. Portanto, um novo fecheiro onde vou declarar esse novo data class que eu vou chamar position. O que é que eu fiz? Nada de jeito. Fiz um fecheiro de texto normal, não era nada disto que eu queria fazer, portanto vou fazer delete disto outra vez. New Kotlin class file, era isto que eu queria, position. E aqui vamos definir o nosso data class position, que vai ter exatamente as duas propriedades, uma x do tipo inteiro e outra propriedade y do tipo inteiro, para guardar as coordenadas de uma posição, ok? E depois aqui já vamos acrescentar mais coisas que eu queira, de funções que lidem com posições. Mas, por enquanto, vamos só reestruturar isto, que é, afinal, em vez de eu guardar um campo XY no herói, vamos passar a guardar um campo position do tipo position. Bom, isto tem implicações aqui. Por exemplo, agora aqui em vez de euro.x, o que é que eu vou escrever aqui? Ajudem-me. .position.x. Ok, agora já tenho que ir ao euro.position.x e aqui ao euro.position.y. Vamos deixar isto assim, mas depois também devemos ir reestruturar aqui esta zona do código. É só isto? Não, aqui também tenho... Bom, aqui também tenho este problema e aqui também tenho outra vez ao euro.position ponto .y e ponto .x em vários sítios, e é aqui que eu vou-me começar a chatear ou não? Deixa cá pensar um bocadinho. Vamos já reestruturar este move. Este move que agora está implementado assim, tenho aqui uma ideia para a implementação do move. Vou deixar em comentário esta implementação antiga e vamos implementar isto de outra forma. Vou deixar aqui em comentário esta implementação antiga, meto aqui abrir comentário e aqui fechar comentário, não era aqui, era aqui. Ok, isto era a implementação antiga do nosso move. Eu vou querer fazer isto de outra forma, que é... primeiro, o primeiro objetivo aqui do nosso programa é transformar o código da tecla, que vem em key, quero transformar isso numa direção, que dependendo da tecla é a direção esquerda, direita, cima ou baixo. Afinal, são as 4 direções possíveis que o nosso herói pode ter, não é? Eu sei que realmente, neste momento, o nosso herói tem aqui 2 campos, dx e dy. Mas, de facto, a informação que estão nestes 2 campos são muito restritas. Quais são os possíveis valores do dx e do dy? Digam-me lá. -1, 0 e 1. -1, 0 e 1. E mesmo assim, quando o dy, por exemplo, não é 0, de certeza que o dx também não pode ser 0. A menos que o ator esteja parado. Nunca metemos o dx e o dy a 0 alguma vez? Quando o herói está parado, foi assim que ele arrancou. Por acaso foi. Ou seja, até usámos isso para dizer que ele está parado. Mas, de facto, só existem 4 direções. 4 valores possíveis de direção. Então, eu vou já reestruturar isto e vou dizer que isto, em vez de o herói ter estas 2 propriedades, dx e dy, vai ter uma propriedade que eu vou
chamar só direction ou movimento, motion. E este motion é do tipo direction. Do tipo direction. E o que é que vai ter o tipo direction? Vai ser um tipo que representa as 4 direções possíveis de movimento. Isto é mais um tipo que vamos aprender a declarar em Kotlin. Chama-se isto um enumerável. E declara-se assim: enum class direction. E agora, aqui entre chavetas, vou dizer quais são os valores possíveis de direction. E só há estes e não há mais. Vamos ter o direction left, direction up, direction right e direction down. Aqui está aquele problema sempre do HT e do TH. Right e down. Ok? E, de facto, eu estou aqui a definir um tipo, direction, e disse logo aqui à frente quais são os valores possíveis da direção. E são só estes 4 e mais nenhum. E, portanto, assim não há enganos. Quando eu preencher o valor deste motion há de ter um destes 4 valores, left, up, right ou down. Ok? E não um deslocamento qualquer, que afinal até podia ser diferente, de menos um. Agora, nós no nosso programa é que vamos escrever código para perceber o que é que significa o direction left do ponto de vista do código. E com isto eu vou já começar aqui, olha, logo o próprio Draw Hero, que antes estava aqui com esta ideia, que é, reparem neste when. Vamos já reestruturar este when, usando agora a nova propriedade motion, que é do tipo direction. Então o que é que eu quero fazer aqui? Afinal, em vez disto, que eram estes 4 ramos de case que eu tinha aqui, que não vou apagar, vou reformular aqui o primeiro ramo que antes estava implementado desta forma. Agora como é que vamos implementar? Direction ponto alguma coisa. Nós chamamos, a propriedade chama-se motion, não é? Sim. Portanto, eu quero é ver se o motion, se o hero.motion for igual a... E quais são os valores possíveis? Bom, agora são estes. Ou é o direction ponto, e neste caso era qual? O do primeiro ramo. Isto significava que direção? O down. Esse é o passo de direita. Este é o esquerdo ou é o direita? Esquerda. Tá a ver agora. Esquerda. Portanto, isto era o direction left. E realmente o que eu quero é, se o motion for direction left, então o valor que eu quero deixar em y e mg é 1. Certo? Mais explícito do que o que tínhamos antes. E, portanto, agora vamos já reestruturar isto para as outras direções são... E, portanto, no caso de isto, o que nós tínhamos aqui era se fosse... esta que direção é? Esta que eu assinalei? Direita. Right. É direita, right. E no caso de ser right é 2. No caso de ser, esta aqui era o left, não é? Desculpa, esta aqui é o up. No caso de ser up, é 3. Não é? E o else era o caso de ser, agora até vou explicitar, hero.motion é igual a direction.down, que era a que sobrava. E neste caso eu quero 0. Pronto, em vez daquele when que tínhamos antes, agora é este. Bom, temos aqui isto a assinalar, a dizer, epá, atenção, when
com expressões booleanas tem que ser exaustivo e por causa disso deve ter um else. Epá, mas realmente este when nem sequer precisa de ser com expressões booleanas, não é? Eu posso logo dizer que isto é um when em quê? Hero.motion. Exatamente, no hero.motion. E, afinal, isto passa a ser um when destes. Mais simples ainda de escrever, não é? E, além de ser mais simples de escrever, reparem, deixa eu dar erro. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer um when sobre um tipo que é um enumerado, o compilador sabe perfeitamente quais são os valores possíveis deste motion. E como estamos a fazer os 4 ramos para os 4 possíveis valores do enumerado, agora este when já é exaustivo o suficiente. Os whens, quando estão a fazer uma escolha com base num enumerado, têm esta característica. Ok? Está percebido isto? Ficou mais simples assim até, não é? Agora, temos aqui esta complicação, que é, afinal, eu para cada direção gostava de saber qual é o deslocamento em X e qual é o deslocamento em Y. Ok, por causa disto, simplifiquei de um lado e do ponto de vista de coerência e de informação, isto está melhor, eu dizer que tenho uma propriedade que é só uma destas 4 direções e mais nada, está melhor, mas agora aqui dava-me jeito para os cálculos eu saber qual é o deslocamento correspondente a cada direção. Bom, também não tem problema nenhum, podemos fazer aqui uma função ou 2 funções, por exemplo, uma função que seja assim, e é logo extensão em direction, e eu quero é o dx do direction. Ajudem-me a implementar isto. Estão a perceber qual é a ideia, não é? Eu quero saber qual é, para cada direction, portanto é uma função extensão de direction, para obter o dx dela. Então isto será igual a... Então, já digam em português. Se o direction em causa... já agora, se estão a ter mais dificuldades, para que é que eu quero esta função? Para poder fazer aqui qualquer coisa como, em vez de estar aqui a escrever só dx, não. Vou ao hero.motion, vou chamar a função dx do motion do hero. E a função dx do motion deve-me dar o deslocamento em x daquela direção. Está percebido? Portanto, como é que eu implemento esta função? Isso é com um N. Pode ser com when, sim. When. E ponho aqui o quê? Direction? É. Não, já é Motion. É o this. É o this, não é? Porque isto é uma função de extensão do direction, quer dizer que o valor direction em causa é aquilo que eu conheço como this. Ok, agora aqui ponho o quê? Então, agora aqui é que eu escrevo. Olha, se for left, então quanto é que eu quero que valha o dx? 1. Menos 1, 1 menos ou 1. menos 1? Menos 1, menos 1. Menos 1. Se for right, quanto é que eu quero? 1. Ou mais 1, para eu deixar explícito o sinal. Else, se é uma das direções verticais, então o dx é 0. Isto já ponho aqui um else, não é? Pronto. E ficou também explícito o que é isto do dx de uma direção, se pretendermos isto para algum caso. Bom, vamos fazer a mesma história aqui. Motion.dy. E vamos também fazer a função dy, que até é semelhante a esta, troca aqui um bocado os papéis, não é? Portanto, o dy também faz um n no this, só que se for, quando é que retorna menos 1? É se for Up. É mais 1 se for down, caso contrário é 0. Ok? E temos aqui direction e estas duas funções. Vou já meter isto num fecheiro KT, onde fica
as funções e toda a informação relacionada com direction. Como é que posso fazer isto? Selecionei aqui isto e faço refactor, move. E aqui o IntelliJ já está a propor, se querem fazer move do direction, se calhar isto ficava bem num direction KT, estão a ver? Sim, está cheio de razão, mas não é só isto que eu quero lá pôr, também quero pôr isto e isto. E agora é que eu faço refactor. Pronto, já está. Ficamos aqui com outro fecheiro, direction, que tem o enumerado e duas funções que têm a ver com o enumerado. E agora aqui no nosso hero já ficamos com isto mais arrumadinho. Professor, Sim, força. peço desculpa, não acompanhei. Pode fazer isso de novo, do mover? Fazer de novo? Posso, mas deixa-me cá ver se isto faz um undo facilmente. Undo Move Declaration. Parece que sim, está aqui. Ok. Ok. Pois, entretanto, ele não consegue deixar... Isto implica apagar um fecheiro, mas eu vou fazer isto à mão. Portanto, o que eu vou colocar, vou tornar a pôr isto no sítio onde estava para fazer novamente o que vocês estão a pedir. Copiar isto, tirar daqui e tínhamos isto no hero. Aqui. E estou a fazer isto à mão. Agora estou a fazer um move à mão e ao contrário, não é? E agora vou apagar este direction que está aqui. Delete. Ok. Pronto, estamos neste estado. Portanto, o que eu tinha era... Tenho aqui um troço de código que gostava que ficasse noutro fecheiro, não é? E para usar o IntelliJ, façam assim. Selecionem um dos elementos que querem mover de sítio. E eu selecionei só aqui o nome do enum class direction. E agora fui ao menu de contexto, refactor e move. Ok? E aqui aparece-me esta janela a dizer, ok, eu selecionei este enum class direction para mudar de local, para mover, e por causa disso ele já me está a sugerir que então deve ser para mover para um fecheiro direction KT que está no package do nosso projeto. Sim, adivinhou, mas caso não tivesse aqui o nome que eu queria, era aqui que eu preenchia. Também podia ter posto aqui to file e agora andar aqui a escrever o nome do fecheiro. Olha, que é o que ele está a sugerir aqui. Se for para um fecheiro, então é também com este nome. Tanto faz ser to package e meter aqui o file name que nós queremos, ou to file e depois dar o caminho completo do fecheiro que nós queremos. Vou escolher esta opção. E além disso, eu disse que não queria só o enumerado, mas queria também estas duas funções para serem movidas para este fecheiro. Portanto, aproveito e faço já o move destes três componentes. Se eu quisesse mover mais componentes destes que estão aqui no fecheiro, neste caso é o hero KT, podia selecionar. Portanto, depois de eu selecionar todos os elementos que eu quero mover, faço um refactor e agora ele fez o direction KT com aquilo que eu quis mover e tirou do hero KT as coisas que estavam cá. Se fosse preciso readaptar algumas coisas no código restante que estava a usar estes elementos que foram movidos, ele também fazia isso automaticamente. Portanto, como é uma ferramenta de refactor, mantém o código coerente. Pronto, agora fui mais lento, se calhar ao bocado fui rápido demais a fazer este refactor move. Não, fui eu que estava a fazer ao mesmo tempo e não vi uma parte. Mas obrigado. Já vi. Pronto. Então, o que é que temos que fazer para aqui mais? Bom, este Draw Hero está coerente já com as novas coisas. Estávamos aqui preocupados em fazer uma nova versão da nossa função move, não é? E, portanto, o que eu queria era, primeiro, eu diria que o que nós queremos é converter um código de uma tecla numa direção. Então, até me dava jeito, vou aqui escrever o código como se existissem as funções que nós precisamos de fazer, mas para deixar o meu código explícito, com operações simples que vão fazer aquilo que eu queria. Portanto, o que eu queria era
calcular uma direção, vou guardar aqui numa variável local dir, que fica com o... Olha, eu vou chamar uma função que ainda não existe, que se chamará direction of, e agora passo a tecla. Quero a direção correspondente a esta tecla. Ok? Portanto, este valor que eu declarei aqui dir há de ser de que tipo? Direction. Direction. Epá, já nem é preciso declarar, depois eu vou continuar. Portanto, vamos continuar como, imaginando as funções que nós queríamos. E agora? Bom, agora o que eu queria era calcular um novo ponto, val, to position, é igual a quê? Ao hero position, olha, vou fazer já assim, mais dir, que é mais a direção que eu calculei. Ou seja, primeiro, fui buscar a direção correspondente a esta tecla, chamando a função direction of. Depois, somei a posição com a direção para calcular a nova posição. E agora vou fazer assim, que é... agora eu quero ver se esta nova posição é válida. Se a nova posição for válida, então eu desloco o herói para a nova posição. Se a nova posição não for válida, então deixo o herói na posição em que estava. Ou seja, deixo o herói como estava. Então faço assim, return de if to position ponto is valid, mais uma função que não existe. Portanto, mas percebe perfeitamente, não é? Vou ver se esta posição está válida. E dependendo de onde é que vamos meter esta função isValid, depois passamos mais parâmetros ou não. Por enquanto vou tentar usar só assim. If to position is valid, ora, se a posição estiver válida, então o que é que a gente quer fazer? Quer retornar um novo herói, hero, em que, agora o que é que eu passo como parâmetros? Reparem, eu tenho aqui um comentário, código antigo, que é para estarmos inspirados nisto, não é? Mas estamos aqui a implementar isto de uma forma completamente diferente. Ora, se a posição estiver válida, então o que é que eu quero retornar? É o novo herói como? To Como position. parâmetros. Position, Position. É position o igual to a. position, não é? É o to position, já foi calculado. Isto é a nova posição do herói. Vírgula. O segundo parâmetro é o step anim, que era o que nós estávamos a passar, cell side, continua a ser. E agora aqui tem que passar qual é a nova direção de deslocamento do herói, que já é do tipo direction. O que é que eu ponho aqui como parâmetro? Ir. Dir. Else. Se não é este o caso, então o que é que eu quero retornar? O hero. O hero. Pá, parece-me... Percebe-se muito melhor, é mais fácil de compreender este código do que este, diria eu, à partida, não é? Agora, temos aqui mais algumas funções pequenas, utilitárias, que vamos ter que implementar. Portanto, quais são elas? O direction of, o isValid. Já existe um isValid aqui no caminho, não está a dar erro. Existe na biblioteca do Kotlin, mas Epá, mas não é essa que eu quero, não. Então pronto. Mas isto fez o import assim imediatamente e tudo, é? Não. Então não está a dar erro neste isValid. Não é preciso fazer import do Kotlin Collections, ele vai buscar automaticamente. Não, não, não. Este não está a dar erro neste isValid, acho estranho. Mas isto ok, diz vamos que ignorar. manter. Já vamos resolver isso. Mas vamos começar por fazer, se calhar, o direction of, esta função. Ora, onde é que esta função fica bem arrumada? Direction.kt. No direction kt, exatamente. Portanto, vou aqui e quero é um direction dado uma tecla, não é? Ok. Então, no direction kt, vamos meter aqui uma função que se chama direction of, que recebe como parâmetro uma coisa de que tipo?
Um key do tipo int? Pode ser key do tipo int, sim. Já fizeram a proposta de um nome e tudo. E retorna alguma coisa de que tipo? Direction? Direction. Ok, vamos lá fazer isto. Como é que a gente faz isto? Pode ser já igual a um when. Queremos fazer when em quê? Acho que pode. Em key. Em key. E, olha, assim, escrevo já assim. Então, isto será qualquer coisa como se for o key, se for o upcode, até os nomes Faltou o das canvas. teclas lá Não. no Canvas é assim, não é? Se for o left code, que é o código da tecla à esquerda, então o que é que eu quero que isto retorne? Vá lá. A posição X do hero menos 1. Essa agora. Direction.left. Direction.left, exatamente. Portanto, eu quero é retornar um dos valores do enumerado. Esta função converte um código de uma tecla num dos valores possíveis do enumerado. Não é? Portanto, se for left code, é direction left. Se for o right code, é o direction right. Se for o up code, é o direction up. E se for o down code, é o direction down. Pronto. E lá estamos nós confrontados com o problema outra vez, que é, pá, atenção, este when não é exaustivo. E realmente o compilador aqui está cheio de razão, não é? Então, a pergunta é, até se não for nenhuma destas 4 teclas, que raio de direção é que a gente vai retornar? Nenhum. Nenhuma. Ok, mas como não, qual é a forma de nós dizermos nenhuma? Null. Null. Ok, então, sim, vou acrescentar aqui o ramo else. No caso de não ser nenhuma destas teclas, isto retorna nulo. Bom, isto quer dizer que o tipo de retorno do direction off não é direction, não é? Por isso é que está a dar aqui erro neste nulo. Porquê? Porque o tipo não é compatível com os valores que eu estou aqui a retornar. Direction nullable. Nullable. Tenho que meter aqui uma interrogaçãozinha, não é? Afinal, fizemos uma função que pode retornar ou um valor do tipo direction ou null, a dizer não existe direção para esta tecla. Está certo. Ok, fizemos isto, vamos lá voltar ao hero. Se calhar, quando pensámos aqui em usar o direction off, não tínhamos pensado nessa situação, não é? Afinal, assim, esta variável local, ou valor local dir, é de que tipo? Direction nullable. Direction null. Nullable. E, portanto, eu depois com direction nullable não posso chegar aqui e fazer mais dir na tentativa de somar uma direção a uma posição. Mas ok, vamos lá fazer este... O que é preciso para eu em Kotlin poder escrever isto? Não havia. Operation fun. Não ouvi. Não havia. Operation fun. Operator fun. Com uma função que faz overload do operador mais, não é? Ok. Onde é que acham que esta função fica bem arrumada? No position. No position, exatamente. Vamos lá fazer essa função. Então, isto é uma função que é operator, fun, e agora tem um nome combinado para esta função ser a função que é chamada quando eu escrevo só o mais, então esta função tem que ser extensão do argumento esquerdo do operador mais. E tem que se chamar exatamente plus. Olha, são os nomes que estão aqui a ser sugeridos logo pelo próprio compilador, dependendo do operador que eu quero redefinir. Estão a ver aqui os nomes para cada um dos operadores. Sim, o plus é o que redefine o operador mais. E o parâmetro é do tipo? Direction. Direction, exatamente. Então vou meter aqui dir do tipo direction. E vamos lá implementar isto.
O que é que isto faz? Olha, posso meter já igual a o quê? Isto retorna o quê? Uma coisa de que tipo? Direction, não, position. Position, que é uma posição mais uma direção, deve dar uma nova posição. Sim. Então, isto é position, vou já meter construir, é um valor do tipo position, em que o x deste novo position é igual a quanto? Pois o y, não é? O x será O X o mais. x do próprio, que é só escrever x, não é? Mais, eh, agora tenho que ir buscar à direction, chamar a função dx, não é? verdade. Que já fizemos. E o y? Fica o y da posição atual mais o dir ponto dy. Perfeito. É isto, não é? E já fizemos o operador mais plus, que o que faz é retorna uma nova posição, somando à posição corrente, que é o receiver, ou a extensão, a componente dx da direção e ao y a componente dy da direção. Está percebido isto? Há dúvidas? Não. Então voltemos aqui. Então, porquê é que isto está a dar erro? Nesta linha. Está aqui a dizer que... Isso é de nullable. Ops, pois, agora é nullable. Epá, mas faz sentido o plus poder receber uma direction nullable? Nope. Não. Então o que é que a gente quer fazer se a direção que obtivemos aqui for nulo? Eu usava o bang bang operator. Bang bang não, porque de facto, ainda por cima pode acontecer darem-me aqui uma tecla que não corresponde a nenhuma direção. Isso é perfeitamente viável, não é? O que nós estamos aqui a fazer no move do main é, se apanharmos uma tecla, chamamos o move passando o código da tecla. Então, se eu carregar uma tecla que não é cursora, bang bang faz estourar o programa, não é? Por isso é que não, bang bang, bang bang nunca. Então, o que é que eu devo fazer para aqui? Não fazer nada. Dir. O que é que eu quero fazer se o dir for nulo? Não fazer nada. Não fazer nada. Isto também não é uma opção em Kotlin. O que é não fazer nada? É retornar o próprio. Então está bem. Retornar o próprio hero, não é? Porque o hero, afinal, nem se mexe. Não é? Então, o que é que eu escrevo aqui à volta para resolver essa questão? É um if. Um if. Posso fazer aqui a seguir. If o dir for igual a null, então eu quero já fazer return de hero. E agora o compilador já vê perfeitamente. Bom, então se o dir é igual a null, já fez aqui return hero, então o dir, quando for usado aqui, já não é null de certeza. Então já não dá erro nesta linha, estão a ver? Sim, o compilador está aqui a sugerir, fazendo aqui este ponteado por baixo do if, a dizer, epá, isto há uma maneira melhor de escrever isto, tu queres? Sim, há. É logo usar o Elvis operator aqui, que é, o que é que eu quero fazer se o dir for null? Return hero. Pronto, e agora já não é preciso este if. Ou seja, o que nós fizemos com isto que está aqui é, afinal, o que é que sai aqui desta expressão que eu estou a marcar? Alguma vez sai uma direction que pode ser null? Não, porque se for null, isto faz return hero, termina logo a função move. Então, assim o dir já é só do tipo direction não nullable. Está percebido o que nós fizemos aqui? O Elvis operator dá para fazer estas coisas, que é, no caso de ser null, em vez de eu simplesmente meter um valor, que é o valor da expressão, posso logo fazer return da função. E assim resolvemos o nosso problema, não é? Está percebido? Há dúvidas? Não. Então,
Vamos aqui, o nosso próximo problema para resolver é este isValid. E agora está a dar erro, ok. Ao bocado o compilador com os erros todos que estavam aqui escritos já estava baralhado quando chegava ao isValid. O isValid é uma função também que ainda não existe, não é? E onde é que acham que fica bem arrumada? Position. Não. Position, não é? Sim, porque é a extensão. A extensão de position. Portanto, vamos aqui e vamos fazer aqui mais um fun position.isValid. Sem parâmetros, acho discutível, mas já vamos ver isto melhor. Então isto dá para escrever numa só expressão ou não? Quando é que uma posição é válida? No nosso enunciado do nosso problema. Quando é diferente do nulo? Fazer de Ou não? conta que não ouvi. Ok. Então alguma vez chegamos aqui com um position null? Não, um position null, não, de certeza que não estávamos a chamar uma função extensão de position. A null, com um valor a null, não se consegue chamar... consigo. Para o position poder ser null e chamar a função isValid, então dizia que isto era extensão de position interrogação. Agora, se eu estou a dizer que é só position, não pode aparecer aqui um null. Mas no caso de que estamos ali a utilizar, de certeza que aquele position não é null, não é? Então, quando é que nós consideramos que uma posição é válida? Então, qual era o espírito do código que estávamos aqui a usar? Quando é que estávamos a imaginar que isto não era válido para não retornar um herói na nova posição? Era quando? Quando não se mexia. Então, mas quando é que isto não se mexia? Era quando? Quando o key é diferente daquele que a gente já definiu, os up, os down, left e right. Não, isso já foi o return ali. Se a tecla não corresponde a uma tecla de direção, aqui resolvemos logo o problema, não é? Certo. Não é esse o caso que estávamos a resolver ali, no código antigo, olhem lá. Quando é que nós chegávamos aqui a este else? Uma das hipóteses era, aqui não era nenhuma destas quatro. A outra hipótese era... É a grelha, sair da grelha. Sair da grelha. Isso é que é ver se uma posição é válida, não é? Uma posição só é válida se estiver dentro da grelha. É esta a ideia do código que está aqui escrito com este if, não é? Que é, depois de eu calcular a nova posição, que é a posição deslocada com esta direção, então vou ver se a nova posição é válida, ou seja, se está na grelha, não é? Se calhar a gente depois muda o nome da função, em vez de ser isValid, passar a chamar-se inGrid, para perguntar se está na grelha. Se acham isso mais explícito, é já inGrid, é ver se a posição está na grelha. Agora, para ser uma função utilitária para o futuro e que fique num módulo position que dê para qualquer um, eu diria que era o isValid, e para uma função útil para qualquer cenário, eu vou admitir aqui, uma posição é válida entre 0 e um máximo de x e entre 0 e um máximo de y, não é? E então basta-me dizer aqui no isValid os máximos. Qual é o máximo de x e de y que nós estamos a considerar no nosso enunciado? É o grid width para o máximo de x e o grid height para o máximo de y. Pronto, e agora temos um isValid muito mais genérico, que é ver se uma posição é válida se estiver entre 0 e isto menos 1, o x, e se estiver entre 0 e isto menos 1 para o caso do y. Tá? E este isValid já é útil para outro jogo qualquer, desde que eu passe como parâmetro os máximos, as dimensões das coordenadas válidas. Ok, então vamos aqui fazer o isValid. Afinal, já acrescentámos aqui dois parâmetros. Era isto que eu estava aqui, estava-me a gostar. Vou chamar a isto xmax ou xsize, porque não é o valor máximo, é a dimensão em x das coordenadas que estamos a considerar, que é do tipo int, e o ysize, também que é do tipo int, que é as dimensões das coordenadas no y. E, portanto, isto é válido se escrever só assim. Se o x estiver entre 0 until x size? exatamente
e o y estiver no intervalo 0 until y size. Mas no nosso programa, como o boneco só anda em uma direção de cada vez, podia ser em vez de ohms ou não? Aí é. Ele só anda numa posição de cada vez. Pois está bem, mas para uma posição ser válida, ela tem que estar dentro das coordenadas válidas, quer em x, quer em y, não é? Certo, mas Basta que saia de uma delas para não ser válida. certo, mas se o boneco. O ou era a condição, se eu tivesse a escrever a condição de não ser válido, é que seria um ou. Estar válido quer dizer que o x tem que estar dentro das coordenadas e o y também. Certo, mas se o boneco já estiver encostado ao lado direito e dermos uma tecla para ele andar mais para o lado direito, a gente só confirma se o X Ok, estiver ou dentro. seja, tu estás a dizer, mas a gente só anda com uma das coordenadas de cada vez. Exatamente. Está bem, mas eu estou aqui a fazer uma função que vê se uma posição é válida, independentemente do contexto onde esta função foi chamada, não é? Ok. E ver se uma posição é válida é ver se o x e o y estão dentro das coordenadas possíveis. E por isso é que eu esforcei-me a passar estes parâmetros para dizer que este is valid já não é válido já não é útil só para o nosso jogo, é útil para outro qualquer jogo, e assim estamos a fazer um tipo position que tem utilidade futura. Ok. Ok? Então, vamos lá continuar. Doutor, Ok, então força. faz sentido usar esses ficheiros no nosso trabalho. Por exemplo, vocês podem reutilizar este código no vosso trabalho. Ok, então eu vou tirar este comentário daqui, porque isto já perdeu o propósito. Já fizemos um move que é mais... eu diria que isto é mais simples de ler, não acham? Do que aquilo que estava cá antes. E isto ficou mais pequeno, está mais fácil de ser adaptável no futuro. Mais coisas. Epá, mas isto ainda está aqui a dar erros. Ah, pois, porque não chegamos aqui ao main, não é? Porque é que isto está aqui a dar erro? Estão a ver aqui? Porque nós mudamos estruturalmente o tipo hero, não é? Agora o hero já não tem estas propriedades conforme estão para aqui. Como é que eu vou ter que escrever isto? O position.x vai ser igual ao grid width Ou seja, o que é que eu escrevo aqui? A grid width. Position. Aqui tem que construir um valor do tipo position. Podemos abri-lo e pôr as duas coordenadas. Aqui isto é que é o x e o y do position. É? E aqui? É a mesma coisa com motion. Então, mas agora que direção é que eu vou passar aqui? Isto agora aqui é um direction, não é? Pode ser nulo. É o que está para baixo. Bom, tenho vontade que seja null, sim. Que é dizer, olha, inicialmente o ator não tem direção. Mas isto está a dar erro. Porquê? Porque o hero recebe um direction. Porque a data class definida desta forma, não é? Não admite que o motion possa ser null. Mas parece que faz sentido, afinal. O herói pode não ter movimento. E, portanto, faz sentido que não tenha uma direção. Então, passa aqui isto para nullable. Agora, por causa disto, se calhar arranjei outros problemas. Reparem, olhem o draw hero já aqui a queixar-se. E a queixar-se porquê? Porque, afinal, este when não está... Antes tínhamos só isto, e agora podemos chegar aqui, e agora não é só um destes 4 valores, não é? Bom, e o que é que a gente quer fazer se o herói tiver o motion null? Queremos apresentá-lo como? Lembram-se o que é que está a calcular este YIMG? Está a escolher Queremos usar. do PNG qual é o elemento que eu quero escolher em Y. Quero apresentar o herói virado para baixo, para a esquerda, para a direita ou para cima, não é? Sim. E agora estamos confrontados com um problema. Então, e se ele não tiver direção, como é que eu o quero apresentar? Virado para onde?
Down. Down. Van- Ou seja, se calhar vou meter aqui, vírgula, null. E agora já não dá erro. Portanto, quero o hero motion seja down ou null, eu quero que o YIMG fique com o valor 0. Está bom, está aqui. Ó, professor, só uma pergunta. Sim. Imagina, eu estou a virar para a direita, mas depois já não viro. Ele vai virar para baixo. Não. Aliás, agora isto está a dar erro ainda, porque daqui a um bocadinho vamos experimentar. Onde é que isto está a dar mais erros? Mas já vamos experimentar isso, está bem? Onde é que isto está a dar erros? Está a dar erros agora aqui, que é o motion pode estar a null. Epá, e se estiver a null, não faz sentido eu ir buscar a componente de x nem a componente de y. Porque não existe, não é? Always operator. Mas o que é que eu quero que tenha o dx e o dy de um motion a null? 0. 0. Epá, sim, podemos dar um jeitinho no dx e no dy, nestas duas funções do direction, não é? Que é, afinal, o dx e o dy, eu digo que também se pode aplicar a nullables. Tá. E se eu chamar a função dx com um direction a null, o que é que eu quero? É 0. Ok, estamos aqui também a fazer a mesma coisa, vírgula null. Ops. Else, vírgula null, Já está não faz no else. sentido. Mas já está, assim já está resolvido, não é? Cai no else. Portanto, o null é o else disto tudo. E aqui a mesma coisa. O null é o else deste n. Quando for null, que agora já admitimos que possa ser null o valor com base a chamada à função extensão da y, então também cai no else e dá 0. Ok, vamos rever isto. Oh, não era aqui. Vamos ao ir ao KT. Agora já não dá erro aqui, não dá erro em lado nenhum. Será que isto está a funcionar? Vamos experimentar. Fizemos uma reestruturação significativa e o compilador diz que já não há problemas e isto está a funcionar. Ok. É isto, Paulo, é que eu também gosto no Kotlin. É que nós fizemos uma reestruturação que implicou estas coisas dos nulls e não nulls, passa no compilador e normalmente está bom. Não é? Estava aqui a trocar impressões. Eu acho que esta questão do nulo é o uso do nulo é uma questão de hábito. Há muita malta que tem este pessoal aqui de PG é que está a começar agora e, portanto, não sente isso. Mas há muita malta que está habituada ao Java e usar o nulo como sendo uma coisa má. Aqui em Kotlin, o sistema tipo está desenhado a pensar precisamente nisso, em que o nulo significa ausência de valor. E é o que nós estamos a usar aqui. E um tipo faz um refactor com uma facilidade tremenda, o compilador detecta as alterações e tudo aquilo que o compilador encontrar são erros que não aparecem mais tarde. Isso também é uma mensagem importante. Exatamente. Que é, a malta quando está a aprender tende a combater um bocadinho o compilador. Mas isso não é verdade. Portanto, o compilador é um amigo nosso. Exatamente. Se o erro existe, o erro está lá. Ponto final. É incontornável. Ele existe. A questão é, quando é que eu vou descobrir? É só essa a questão. Exatamente. E se usarmos o compilador a nosso favor, então vou descobrir com um ciclo de feedback muito curto. E isso que é dinheiro. Compile time. Que é compile time. E isso é dinheiro. E dinheiro e saúde, não é? Portanto, mas é uma questão de hábito. Eu sei que vocês, ou alguns de vocês, já sabem umas coisinhas de outras linguagens. E, por exemplo, se estivéssemos a utilizar Java para programar isto, este refactor que eu acabei de fazer, se estivesse a usar Java, com certeza que ia cometer bugs. E havia situações em que estava a usar nulls e o compilador não testa, e afinal em runtime, quando aparece aquele null, e aqui a dar um erro. E em Kotlin isso não acontece. Em Java o que é que teriam que utilizar? Uma alternativa type-safe, que são os optional, por exemplo. Epá, está bem, mas... Que é de biblioteca, não é integrado com a linguagem, é uma chatice. Não estou a defender isso, estou a dizer se estivessem a codificar em Java, a representação da ausência de valor não deve ser feita com nulo. Porquê? Porque isso não é, o compilador não consegue verificar isso. E, portanto, dá os famosos NPEs, Null Pointer Exceptions, que é um problema tremendo. Mas o que eu queria deixar aqui como mensagem é, até eu, que já sou programador de Java há muitos anos, não estou habituado a fazer uma
uma alteração destas, como agora fiz aqui à vossa frente, e que o resultado da primeira compilação sem erros deu um programa a funcionar. Não. O compilador de Kotlin ajuda muito mais Sim, a isso é um não facto. fazermos estes Já erros. senti o mesmo. Isso, por exemplo, segundo um amigo nosso, o Duarte, uma das coisas que ele falou do Rust foi isso. É que ele faz Exatamente. código e está certo. Porque o E quando compilador... o compilador deixa Exatamente. passar, é provavelmente É provavelmente que está certo. E aqui, quando estamos a falar de algoritmos triviais, não é? Porque é disso que estamos aqui a falar. Bom, então vamos lá continuar aqui a aprender mais algumas coisas de Kotlin e de reestruturação deste nosso programa. E queria chamar a atenção da primeira, é a seguinte. De facto, quando nós declaramos um enumerado, como nós fizemos aqui, para representar uma direção, as coisas não têm que ser assim. Eu posso, em cada valor deste enumerado, deixar mais informação. Vou tentar resolver o problema de, olhem, deste dx e deste dy, que parece ser uma chatice, que é, então afinal eu queria dizer é que o left tem um dx com -1, o right tem um dx com +1 e depois as outras duas direções têm um dx com 0. Se eu pudesse guardar coisas nos valores left, up e right, que não fosse só dizer que existem, eu podia resolver este problema. E de facto é assim. Um enum classe é muito semelhante a um data class. Eu posso dizer aqui quais são as propriedades que cada elemento tem, que cada valor tem. E eu vou dizer é que, então, o left, o up, o right e o down vão ter um val dx, do tipo int, e vão ter um val dy, do tipo int. E então estou a dizer é que left, up, right e down vão ter que dizer quais são os seus valores de dx e dy. E depois eu posso usá-los. E como é que eu vou dizer quais são os valores? No momento em que estou a construir os valores left, up e right, agora posso dizer também aqui, entre parênteses, então qual é o valor que eu quero para o dx do caso left? -1. E eu quero -1, não é? E o dy é 0. No caso do up, eu quero que o dx dê 0 e o dy dê -1. No caso de right, eu quero que o dx dê 1 e o dy 0. E no caso down, quero que dê 0, 1. Bom, e agora com isto posso melhorar bastante estas funções dx e dy, não é? Então, afinal, isto fica como? Em vez de estar a fazer este when, o que é que eu faço? Agora posso aceder à propriedade do próprio direction. Ou seja, se eu tenho um valor do tipo direction, eu agora posso ir buscar o ponto dx dele. E tem lá, dependendo do direction ser um left, um up, um right ou um down, tem lá o valor correspondente. Portanto, esta função, em vez de ter isto tudo, passa a ser o quê? dx. Eu vou pôr aqui um comentário com o código antigo e depois a gente já apaga, mas para servir de inspiração ao que vamos escrever ali em cima. Portanto, aqui seria o quê? Dis.dx. Ok, o dis.dx. Pode ser omitido, sim. O dis pode ser omitido, mas o problema aqui é, e agora o dis pode ser nulo. Já Verdade. temos nós a ser avisados, não é? E o que é que eu quero retornar em caso de nulo? 0. 0. Então como é que eu escrevo aqui? Em vez de ser dis.dx só, devo escrever o quê? If. Um if. O Elvis Não, vamos operator. tentar usar aqueles operadores todos bonitos do Elvis e do interrogação ponto, a ver se a gente se desenrasca com isso, não é? Ou seja, eu só quero aceder ao dx se o dis for diferente de nulo, não é? Interrogação, ponto. Interrogação ponto, ok. Então, a pergunta é, então o que é que isto retorna no caso do dis ser nulo? 0. Não, onde é que está aqui 0? E agora, como é que eu faço para o caso do dis ser nulo? Elvis operator. O Elvis operator,
0. Aqui, agora é que foi. Não é? Escreve-se assim, que é, eu acedo ao dx se o dis for diferente de nulo, mas se esta expressão que está do lado esquerdo afinal for nulo, o que eu quero é 0. Pronto, já está. Bom, estou a tirar partido do campo da propriedade dx que acrescentámos no direction, não é? E agora já escuso de escrever com este n. Epá, estou a aprender qualquer coisa. Ainda bem. Nunca me tinha ocorrido de pôr um extension method no nullable type, pá. Então, mas isso dá jeito às vezes. Estou a pensar ainda, estou a pensar. Bom, aqui Vamos lá pensar. e aqui. Portanto, isto vai ser... Agora eu vou deixar mesmo o comentário deste ano para ficar aqui, pelo menos para mais uma versão. E vamos só reescrever o código deste dy. Portanto, ali em cima fica igual a... É só dy. Portanto, aqui será dis, nullable.py. interrogação ponto dy, caso Interrogação contrário, 0 também. Ok? Pronto. Reparem, portanto, isto foi possível porque passámos a acrescentar a cada valor deste enumerado, acrescentámos as propriedades de x e de y, porque dá jeito. Simplesmente isto, não é? Tá? Mais. E também podíamos melhorar esta função. Ainda temos outra aqui que me está a fazer espécie, que é aqui no hero kt, estamos a fazer isto. Que é quer atribuir, de facto, um valor inteiro a cada um das direções. Eu posso-vos dizer é o seguinte. De facto, vou fazer aqui um scratch para experimentar algumas coisas com enumerados. Vamos aqui definir um novo... Que tempo é que nós temos? 9 minutos. Ok. Neste momento o programa está funcional, não é? Assim. Vou só experimentar. E vamos fazer umas experiências depois a seguir num scratch file e terminamos a aula com isso. Ok, isto está a funcionar, sim. Vamos fazer aqui um scratch. Um scratch file em Kotlin. E eu vou aqui definir um enum classe. A, B e C. Esqueci-me de pôr ali o nome. Vou chamar isto o tipo X. Portanto, X tem os possíveis valores de X, é só A, B e C. Então o que é possível fazer com isto? Eu, se chegar aqui e fizer assim, x.a, portanto, o que eu estou aqui a pedir é ao valor A do tipo X, não é? Isto é o equivalente ao nosso direction.left, por exemplo, não é? Que propriedades é que nós temos aqui? Olha, parece que temos aqui uma propriedade, ordinal. Então, o que é isto? O ordinal do A, olha, vale 0. Então, e o ordinal do B? x.b. É a posição em que ele está dentro do nome classe? Tem a ver com o número de ordem da sua declaração. O número de ordem do A é 1, o número de ordem do B, desculpem, do A é 0, o B é 1 e o C é 2. x.c.ordinal é 2. Pronto, isto realmente é a posição, a ordem naquela declaração. E é só isto? Não. Temos aqui mais uma coisa interessante. Se formos ao tipo X, temos aqui logo uma propriedade que é o values. Não é o value of, é o values. E o que é esta? Não é uma propriedade, é uma função do tipo X. E o que é o values? É uma coleção de elementos. Eu vou fazer aqui um for each. For each, quer fazer print
println do it. Então, o que é que isto dá? Olhem, dá isto. A, B, C. Então, o que é aquele values? O values é, de facto, não é do tipo list, mas podemos imaginar, é uma lista com todos os valores do tipo X. E, portanto, se eu quiser obter todos os valores de um determinado enumerado, basta chamar a função values aplicada a esse enumerado. E com isso eu posso obter cada um dos valores. Se, por exemplo, eu escrever, em vez de escrever o escrever o it.ordinal, isto vai escrever, já estão a adivinhar, não é? 0, 1 e 2, porque o ordinal de cada um dos valores que está dentro do values é 0, 1 e 2. Tá? Portanto, o ordinal é uma informação que nós podemos usar e o ordinal, no fundo, é o índice na lista dos values onde ele está guardado. Ou seja, dizendo de outra maneira, se eu for aqui ao x.values, e for buscar o elemento que está na posição 0, quem é este? É o A. Boa. Não é? Se eu for ao x.values e for buscar o elemento que está na posição 2, é o C, é o último. E mais, e o x.values também tem um size? Olhem, tem. Quanto é que é o size do x-values? É 3. São 3 valores que lá estão. Ok? Bom, o que é que a gente pode tirar de partido disto? Bom, ou seja, dependendo, podemos ter algum cuidado ao declarar a ordem dos valores de um enumerado, que isso também seja útil para o nosso programa. E em algumas circunstâncias é. No caso do nosso programa, podíamos dizer que podíamos tirar partido da enumeração, da ordem, da declaração das direções, para ir buscar um índice. Mas este índice, este valor é tão particular para o caso de dizermos qual é a posição na imagem, que eu acho que isto não ficava elegante. Dizermos que a ordem pelo qual eu declarei os elementos no direction tem a ver a ordem pelo qual os nossos heróis estão aqui neste cheiro, que seria primeiro baixo, esquerda e depois direita, cima. Se eu tivesse esse cuidado, então fazia corresponder os valores possíveis da direção à ordem pelo qual estão aqui as imagens neste PNG. Era assim uma coisa muito dedicada uma à outra, que podia ser, mas nem vale a pena neste caso. Estão a perceber? Agora, há mais coisas que podemos fazer de tirar partido dos elementos estarem lá naquela lista de valores dentro do enumerado. E, por exemplo, eu podia ter dito era que se cada direction, além de guardar o dx e o dy, também guardasse a tecla correspondente a essa direção, agora eu podia implementar este direction off como o quê? Como ir aos values e procurar qual é a direção cuja tecla é esta. É a que eu indiquei aqui como parâmetro. E então escusava de fazer um when, fazia aqui com uma função aplicada à lista dos valores, procurar qual era a direção que tinha lá dentro a tecla que eu ando à procura. Por exemplo, está bem? Mas não vou fazer isto agora, só queria falar desta característica dos enumerados e a aula de hoje termina aqui. Há dúvidas? Tenho uma dúvida nos comentários. Tá? Força. Uma dúvida em quê? Está no chat, está no chat. No jogo, sim. Diz, em que sítio? Não, no chat, Star. No bate-papo. No chat. Um array de chares. Qual é a tua? Não, isso é a pergunta do Carlos. Fui assim a perguntar como é que funciona o enum classe como fosse um array? Não. Arrays a gente só vai falar lá para o fim da disciplina. E não tem nada a ver com array. Mas, de facto, aquele values que está dentro do enumerado, posso imaginar que sim, isso é um array dos valores possíveis do enumerado. Mas algum array de chares não tem nada a ver com isto.
Não, é por causa do enumerado. Agora, a dúvida do outro colega que estava a colocar, disse que estava no chat, eu não estou a ver aqui a pergunta no chat. Não, era só para avisar que tinha lá essa dúvida. Ah, ok, pronto. Então está tudo esclarecido. Sim, Tá? Pronto, então até amanhã. Professor, eu tenho uma amanhã questão. cedo. Força, diz. Professor, quando damos run no programa, se ficarmos a carregar em alguma das setas, é normal que o boneco vá logo tudo para o canto ou é só a mim que me está a acontecer isso? Não é, porque o que é que Ah, nós ok. estamos a fazer? Se nós carregamos na tecla, cada vez que há um key press, nós chamamos logo outra vez a função move. E a função move coloca rapidamente o boneco na próxima posição e não fica à Pois. espera daquela transição intermédia. Sim, Ah, ok, nós vimos ok. isso na aula passada, que se eu carregar, tanto carrego, mas se eu carregar mais mais rápido do que a velocidade que o boneco consegue transitar, então eu faço transitar logo para outra quadrícula. Sim, até aumenta a jogabilidade da causa, do jogo, não é? Ok. Tá? Mas sim, Uhum. ou seja, se eu deixar o dedo na tecla, ele passa logo as posições todas para ali. Ah, ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho, acerca do segundo trabalho, professor, vai haver alguma aula prática? Vai Já está haver marcada? na semana que vem, vai haver uma aula prática dedicada ao trabalho, sim. Terça-feira, não é? Não marquei ainda, Ok. mas vocês não gostam que seja a quarta-feira ou a quinta, porque tem coincidência com outras aulas, não é? É na quarta-feira. Na quarta-feira é que tem, então, mas também pode ser a quinta, que é a última aula da semana que vem, para eu ver o estado da coisa. Para mim é bom que a terça-feira tenho sobreposição. Pronto, mas pode ser na quinta. Para mim, o que eu acho que faz mais sentido é ser na quinta. Ok. Ok, Obrigado. sim. Pronto, então, até para a Setor. semana, até amanhã. Até amanhã, Pronto. professor. Até amanhã. Tudo bom para vocês. Vá, fiquem bem. Professor. Eu tenho uma dúvida. Força. Houve uma aula em que o senhor usou um plugin para ver a quantidade de bolas e a quantidade de memória que ele usava, Sim. que eles usavam no CPU, que tiravam Sim. do CPU. É- Pode é- dizer é como é que se isto. chama? Sim. É o Visual. Visual VM. Ok, obrigado. Era só para Ok? para saber. Tens que Obrigado. mas não é só um plugin, tens que instalar primeiro o Visual VM, que é uma aplicação à parte, e depois é que pões o plugin no IntelliJ para usar o Visual VM dentro do IntelliJ. Ok. Tens que Ok. instalar essas duas coisas. Ok, obrigado.